Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Nesta manhã linda, eu quero conversar um pouco com você sobre a importância de você saber ouvir. Essa habilidade essa virtude tão preciosa que poucos têm. Poucas são as pessoas que são bons ouvintes. E como saber ouvir pode abençoar as nossas vidas e nos livrar de muitos problemas. Como a gente precisa ser um bom ouvinte. Aqui em Apocalipse, no capítulo 2, eu quero começar por esse texto. Apocalipse 2:7. O que diz a palavra de Deus? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está constantemente falando com a sua igreja. Porque se tem algo que Jesus ama, é a sua noiva, que é a igreja. E Ele está sempre conversando com ela. Ele está sempre trazendo mensagens. Quem gosta de receber uma mensagem de alguém que você ama? Pois é, Jesus está sempre alimentando o amor da igreja por Ele, falando com ela, conversando, mandando mensagens por meio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito que habita em Jesus e que também habita na igreja. Porque quando você faz uma entrega verdadeira do seu coração ao Senhor Jesus, quando você entrega a sua vida, você vai receber a sua essência, que é o Espírito Santo, que é Deus conosco. E por meio do Espírito Santo, Deus fala aos nossos corações. O Senhor nos encoraja, o Senhor nos corrige, o Senhor fala palavras de amor para nós. Tudo por meio do Espírito Santo. E como é importante ter ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Como é importante você fazer parte do povo de Deus, para você poder ouvir, ter ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Saber ouvir vai dizer se a sua casa vai ser forte ou se a sua casa vai ser fraca. Porque uma casa forte passa por sermos um bom ouvinte. Foi o que Jesus falou aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 24. O que diz a palavra de Deus? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, antes da nossa casa se tornar forte, ela passa pelo ouvir as palavras que Deus nos fala, as palavras de Jesus. Elas nos apontarão o caminho das nossas decisões, o que temos que fazer, o que não devemos fazer.
ele vai encontrar um jeito de falar de uma linguagem que a gente entende o que ele está querendo que a gente saiba. E se você tiver ouvidos para ouvir e não rejeitar o que você está ouvindo, porque a luta é essa. Muitos até escutam as palavras de Jesus, mas não concorda, rejeita. Se ouve só pela metade, distorce a outra metade. Então, ser um bom ouvinte, você se desarmar, sabe? Você ter um coração de criança. A criança, ela acredita em tudo que os pais lhe dizem. Elas se alegram com cada boa palavra. Devemos ter esse coração de criança ao ouvir a palavra de Deus. Acreditar que Deus está falando a verdade, que é daquela forma. E se esforçar para colocar aquilo que ouvimos em prática, porque só vamos conseguir praticar se ouvirmos, se aprendermos. Por isso é importante você e eu pararmos para ouvir a palavra de Deus, porque Deus vai nos ensinar o que devemos fazer e nós vamos orar e o Senhor Deus vai nos ajudar a colocar essa palavra em prática nas nossas vidas. Nós vemos aqui também em Mateus, no capítulo 27, versículo 19, que conta a história de uma família, um casal chamado Pilatos e a sua esposa. E uma situação que eles viveram no seu trabalho, que Deus falou com a esposa e ela falou ao seu marido, e o seu marido foi um bom ouvinte. Olha só o que é que diz aqui a palavra de Deus. Mateus 27, 19. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho eu sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica! Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar e o entregou para ser crucificado a Jesus. Aqui Pilatos, na função de governador, ele estava julgando o que seria feito com Jesus, porque Jesus tinha sido acusado de muitas falsas acusações. E Pilatos percebeu que aquele tumulto era porque tinha muita gente que tinha inveja dele, inveja de Jesus, e queriam calar ele de qualquer maneira.
inventaram muitas acusações falsas para tentar incriminar Jesus e condená-lo à morte. Mas quando Pilatos começava a analisar as acusações, ele não via nada que fosse digno de morte. Pelo contrário, ele viu que Jesus era inocente de tudo aquilo que estava sendo acusado. E quando ele estava diante do tribunal, chegou uma mensagem da sua esposa, porque Deus falou com ela em sonho. E ela pôde ver que Jesus era inocente. Porque na noite anterior ela tinha sofrido muito com um sonho terrível que ela teve daquilo que iria acontecer com Jesus. E ela não queria que o seu marido tivesse parte em condenar um inocente. E aí ela manda um recado para ele, dizendo: não se envolva nesse problema. E ele a escutou, não condenando, mas deixando que essa decisão fosse tomada pelo povo. Lavou as suas mãos, que era um gesto de que ele não via mal nenhum em Jesus e que ele não seria culpado do sangue dele caso alguém desejasse matá-lo. Ele não iria se envolver naquela condenação. Como nós devemos ser bons ouvintes. E mesmo depois que ele tomou essa decisão, a Bíblia fala que ele soltou Barrabás, mas mandou açoitar Jesus. Por quê? Por que mandou açoitar? É o que a gente está aqui querendo chamar a sua atenção. Deus fala, mas as pessoas, elas escutam só uma parte. Elas fazem a metade do jeito certo e a outra metade do jeito errado. Não vou matar, mas eu vou mandar açoitar, né? Enquanto que a mensagem que chegou a ele era para ele não fazer mal nenhum contra o inocente. Não era para ele se envolver. Não era para ele querer ser popular, fazer a vontade do povo para continuar sendo governador. Não era para ele tentar agradar os dois lados, nem que seja por um pouquinho. Eu vou fazer isso aqui que a minha mulher está dizendo para mim não fazer, mas eu também tenho que agradar um pouco o povo, porque eu sou governador e eu preciso do apoio. Preciso que eles gostem de mim. Mesmo que o que eu vá fazer seja um pouquinho errado, mas não é tão errado assim. E é esses pouquinhos que vai entrando, não tem? Que vai trazendo os problemas que muitos, quando estão passando, não vão gostar de passar por eles. Então, como nós precisamos ser prontos para ouvir e obedecer aquilo que Deus está falando ao nosso coração, isso vai evitar a sua vida de ter muitos problemas. Aqui em Tiago, no capítulo 1, quero que você abra aí a sua Bíblia. Tiago, no capítulo 1, versículo 19, que diz a palavra de Deus: que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se irar,
é isso? Que todo homem seja pronto para ouvir. Vamos lá, vamos ler. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por que as pessoas têm dificuldade de ouvir? Por que nós temos dificuldade de ouvir? Porque a gente gosta muito de falar. E é uma coisa que não dá muito certo falar e ouvir ao mesmo tempo. Vai dar errado. Então, para ser um bom ouvinte, nós temos que adotar uma atitude mais calada. Mesmo que você tenha uma personalidade falante. Porque quando você se cala, Deus fala. Quando você se cala, é uma oportunidade que você está dando para aprender. E grande parte dos nossos problemas, se você for pensar um pouquinho sobre eles, tem pelo meio o falar demais. Se a gente fosse mais calado, não tem, a gente ia desfrutar de mais paz na nossa vida. E eu tô pregando essa palavra também para mim, porque eu gosto de falar. Então precisamos ser prontos para ouvir. Você chegar num ambiente, não ser apressado para dar sua opinião. Saber ouvir. Ah, mas se eu não puxar a conversa, vai ficar todo mundo calado. Pois fica todo mundo calado. Traz esse ambiente de silêncio, essa atmosfera de silêncio, para dentro do teu lar. Para os teus relacionamentos. Para que essas pessoas com quem você convive, que são caladas, sejam forçadas a falar alguma coisa. Porque sempre você é que tem que tomar a iniciativa de falar, de chamar para conversar, de querer aconselhar. E você às vezes percebe que isso gera muito atrito, muito problema. Porque a grande maioria das pessoas, elas não são bons ouvintes. E aí elas interpretam até errado aquilo que a gente fala. Você fala uma coisa aqui, a notícia chega a colar às vezes de outro jeito. Eu já vivi muito esse tipo de problema. De você falar uma coisa de um jeito e a pessoa sair falando de outro jeito. E tem também aqueles que falam do jeito errado e quando dá o problema, eles vêm com a mentira, não tem? Eu não falei desse jeito aí, não. Mas se tivesse uma câmera ali para ter gravado, mas a pessoa para sair do problema, ela diz isso, aí o problema aumenta ainda mais, porque é mesmo que você está chamando o outro de doido ou de mentiroso. Quando você fala uma coisa e não admite que falou, aí você vai aumentar ainda mais o problema, porque quem escutou sabe o que escutou. Então, quer evitar problema? De verdade, seja pronto para ouvir. Seja mais pronto para ouvir do que pronto para falar. Aí você vai ver que você vai ser tardio também para se irar. Porque o que mais irrita às vezes são palavras. Palavras que são ditas do jeito errado, palavras que não são cumpridas. Aquilo dá uma raiva, uma ira. E se você for mais comedido no seu falar, você vai demorar mais tempo para ficar zangado, ficar irado, né? Você vai se livrar de muitos problemas. Eclesiastes, no capítulo 5, abra aí a sua Bíblia. Versículo 1 e 2, o que diz aí? 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos lá. Quando você for ao santuário, ao templo de Deus,
seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios e nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Qual é a atitude que nós devemos ter ao chegar à casa de Deus? É ficar conversando, às vezes até atrapalhando, né? Quem está do lado com tanta conversa, ou atrapalhando até quem está pregando a palavra de Deus, porque dificilmente uma pessoa vai conseguir escutar duas ao mesmo tempo falando. Aí a palavra de Deus responde aqui qual deve ser a nossa atitude ao chegar na casa de Deus. Que devemos entrar na casa de Deus com reverência, com temor. Não é medo, mas com aquele pensamento. Deus está aqui e Ele pode falar comigo a qualquer momento. E você entrar pronto para ouvir a voz de Deus, vir com essa expectativa. Eu estou aqui na casa de Deus porque Deus vai falar comigo e eu quero ouvir o que Ele tem para me dizer hoje. E ao invés de você ser rápido, precipitado em ficar fazendo promessas para Deus, dizendo coisas que você vai fazer para Deus, escute o que Ele quer que você faça. Porque tem muitas coisas que a gente quer fazer, diz que vai fazer, que Deus nem quer que a gente faça. Que não vai ter tanto proveito assim. Porque é fruto do nosso querer. E tem coisas que Deus quer que a gente faça e Ele quer nos falar. Mas como nós vamos ouvir se não formos prontos para ouvir? Não tivermos esse ouvido atento para aquilo que o Espírito diz à igreja. Porque se tem um lugar onde Deus vai falar, sempre fala, é favorito esse lugar, Deus escolheu para falar, é a casa de Deus. Você pode ir 10 vezes no dia lá. Cada vez que você for, Deus vai lhe falar alguma coisa boa ou algo que você precise fazer na sua vida. Ele sempre fala. Por isso é importante você estar com ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, abra aí a sua Bíblia ou anote. Vamos continuar lendo. 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é prudente. Versículo 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Como não deve ser muitas as nossas palavras, porque senão vamos pecar. Porque quem muito fala, geralmente, vai falar alguma coisa que não era para falar. E aí vai dar errado, que é o que a Bíblia chama de pecado, vai dar em falhas, né? Como devemos controlar a nossa língua de propósito? Dizer, hoje eu vou ficar mais calado hoje, porque eu quero aprender. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero ouvir a voz de Deus. Principalmente se você tem muitos problemas familiares, sabe? Problemas de relacionamento com parentes, com sogra, sogro, com os pais, com irmãos, sobrinho, cunhado, sabe? E dependendo do tamanho da família, quanto maior,
a tendência para ter mais problemas de relacionamento. Uma coisa boa que você pode fazer para evitar problema na sua vida é ficar mais calado, ficar mais na sua, não tem? E se chegar alguém com muita conversa perto de você, você desconfiar, fique desconfiado. Por que essa pessoa vem dizer tanta coisa que os outros fala mal de mim? Sempre é ela que vem me contar as coisas. Você já fez essa pergunta? Eu vou lhe dar a resposta. Sabe por quê? É porque quando essas pessoas estão falando mal de você perto desta pessoa que traz o recado, ela não corta. Porque eu duvido, se eu estiver conversando com uma pessoa e ela falar mal de outra e eu cortar, que eu não quero conversar sobre aquele assunto ali, se ela volta a segunda vez tocar no nome dessa pessoa perto de mim, ela vai falar lá na China, mas perto de mim ela não fala mais, porque ela já entendeu que eu não vou conversar com ela aquele assunto ali, eu não vou dar minha opinião sobre aquilo ali, eu não vou sujar minhas mãos com aquilo ali. Então é assim que a gente acaba com essas fofocas, principalmente dentro da família, não tem? Com essas intrigas. Ah, você vai se intrigar? Vou não. Não é a questão de se intrigar, é a questão de calar. De se calar para deixar Deus trabalhar, não tem? Deixar Deus trabalhar. Porque muitas vezes a sua opinião ou o que você vai falar não vai ser ouvido. Porque a gente sabe quando alguém escuta a gente e concorda, e quando a gente também fala uma coisa que as pessoas não concordam. Por que não concorda? Porque está querendo ir numa direção diferente, só por isso. Não é porque o que você está dizendo seja ruim, é porque cada pessoa tem um direito de escolher o caminho que quer seguir, escolher os seus objetivos, escolher que tipo de assunto você se agrada de falar. Todos nós temos o direito de escolher. E na imensidão de gente que tem no planeta, sempre vai ter aquelas pessoas que vão na sua mesma direção, que estão querendo a mesma coisa que você, e vai ter outros que não, que vai querer escolher outra direção, outro estilo de vida, ou outras regras morais para construir sua vida, para construir sua casa. Cada um tem seu conjunto de regras que você estabeleceu para si, para sua família. E que bom seria se todas as regras tivessem fundamento na palavra de Deus. Porque teria mais chance da família dar certo, da bênção de Deus se estabelecer dentro do lar. Mas tem pessoas que elas têm um conjunto de regras que é totalmente diferente da vontade de Deus, do que Deus está falando à igreja, do que Deus está falando aos nossos corações. Eles estabeleceram outro tipo de regra, e aí não adianta você querer que essa pessoa lhe entenda, que essa pessoa ande de acordo com você, porque não vai andar, porque só vai andar dois juntos se tiver indo para a mesma direção, se tiver acordo. E quando não há esse acordo, não há essa mesma direção, o que você vai falar tem muito mais chance de gerar uma confusão do que gerar esse bom relacionamento que você está esperando construir com as suas palavras. Então a primeira coisa que você deve fazer antes de falar, essa pessoa está querendo a mesma coisa que eu quero? Ela está indo na mesma direção que eu estou seguindo? Se não,
Se você já tentou falar e a pessoa distorce o que você está falando, rejeita, não concorda, pois é melhor você se calar e permanecer na santa paz de Deus, não tem? E evitar problemas. E por que não dizer evitar até pecar? Porque nas muitas palavras está o pecado ali já na porta, né? E você poder se relacionar com as pessoas, tudo bem, como vai, um bom dia, boa tarde, Deus te abençoe, né? E não liberar muitas palavras não, porque vai dar confusão. E o problema que já era difícil termina ficando maior ainda. Como ontem eu estava conversando, atendendo uma pessoa e ela falando tanto de problemas familiares que ela estava tendo com seus parentes, de leve trás, sabe? Fulano disse isso, fulano falou isso, fulano fez isso. E eu disse, minha irmã, antes que o circo pegue fogo, antes que você se estapeie aí com alguém, ou falte com o respeito que é devido, principalmente quando são relacionamentos entre nora e sogra, né? Que era o caso do que eu estava atendendo, onde você, da sua sogra puxar você pelos cabelos, ou você não aguentar mais, ficar aguentando, se cale. Corte esses mensageiros aí, o acesso aos seus ouvidos. Se posicione. Decida que você vai abrir seus ouvidos para o que o Espírito diz à igreja e feche os seus ouvidos para os mensageiros de Satanás que vêm só trazendo perturbação, confusão, fofoca, o que um disse, o que não disse, aumentando mais uma meia dúzia de palavras em cima do que foi falado. Se cale e siga na santa paz de Deus. Porque no muito falar vem as perturbações na vida das pessoas, porque cada pessoa quer dar a sua opinião, quer falar alguma coisa. E aí, olha só, Provérbios 17, 27 diz assim: quem tem conhecimento é comedido no falar, fala pouco, e quem tem entendimento é de espírito sereno, opta por ser tranquilo. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Você quer ser sábio? Fale pouco. Não se meta em confusão alheia. Não seja mensageiro de más notícias. Faça a curva quando você vê uma fofoca. Não se misture. Finja que não ouviu. Deixe pra lá. Não se envolva nisso. Eu lhe dou o conselho que a mulher de Pilatos disse pra ele. Não se meta nisso. Não se envolva nisso. Não suje suas mãos com isso. Pelo amor de Deus. Porque só em sonho eu já sofri. E se a gente se meter nisso aí, a gente vai sofrer na realidade. Porque abaixo do sonho que eu passei a noite toda sofrendo. Aí essa perturbação sai do pesadelo e vem para a nossa realidade. Então tem coisas que a gente não deve sujar nossas mãos com isso. A gente não deve parar muito tempo para ouvir. Eu oro para que Deus te dê ouvidos prontos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu oro para que você faça parte do povo de Deus. Eu oro para que você tenha o temor a Deus quando você entrar na casa de Deus. E você venha com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus traga paz para dentro da tua casa. Que Deus te livre das contendas. Que Deus te livre dos fofoqueiros. Que Deus te livre de ser um fofoqueiro.
Em nome de Jesus, que Deus te proteja, que Deus te livre do mal e que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Diga amém.